Hello and welcome to Teach English, Rachel. I'm Rachel, eu sou a sua professora de inglês. Turma, hoje nós vamos falar sobre posse. Quem é o dono disso? Isso é seu? Isso é meu? De quem é? Vamos aprender a perguntar de quem é, vamos aprender a responder de quem é, de algumas maneiras diferentes, tá bom? Vamos lá. Olha lá, a primeira e a mais intuitiva é a gente usar um adjetivo possessivo. E daí eu coloquei essa tabelinha aqui para mostrar para vocês que para cada pronome, aqui ó, tem um adjetivo possessivo, viu? Então olha, para o pronome I, eu vou falar my. E esse my, como ele é um adjetivo, ele sempre vem antes de um substantivo. Ó, ele está dando uma qualidade para o substantivo, nesse caso é a shirt. Shirt é camisa, lembra? Então, my shirt é a minha camisa é verde. Ó, para o you, virou your. Your, ó o substantivo aqui, ó, your book. Para he, virou his. His pillow. Vocês lembram o que é pillow? Pillow é travesseiro. His pillow is soft. O travesseiro dele é bem macio. Para she, virou her. Her dog is small. Então, o cachorro dela é pequeno. Para it, vira its. Olha lá. Its bone is old. Então, o osso dele, deve ser o cachorro, é velho. Para we, vira our. Our bird is noisy. O nosso passarinho é barulhento. You no plural, vira your. Ficou igual, né? Ó, your e your. Your house is big. A sua casa é grande. Para they, vira their. Their car is slow. E eu quero chamar a atenção para duas coisas importantes aqui nessa tabelinha. Olha lá. A primeira, não posso confundir your, de adjetivo possessivo, tipo your dictionary, your book, your house, com esse your aqui, ó. Isso aqui, essas duas coisas são diferentes. Esse aqui é a contração de you com are. Eu falo igual, né? Você viu que eu falo your e your, tá? Mas aqui quer dizer, você é you're an excellent student. Você é um aluno excelente. Aqui, esse your quer dizer o seu, o teu. You need to bring your dictionary. Você tem que trazer o seu dicionário. Outro que dá muita confusão é o it's, de possessivo, que tá vendo? Não tem o apóstrofo. E o it's, com o apóstrofo, que é a contração de it com is. It is quer dizer é. It's very hot right now quer dizer está, é ou está, né? Está muito quente agora. Agora, esse it sem o apóstrofo quer dizer dele ou dela. The dog played with its ball. O cachorro brincou com a sua bola. A bola do cachorro. Tá bom, gente? Eu vou postar aqui embaixo do vídeo um link para um Quizlet com uns flashcards com os possessivos relacionando com os pronomes. Então, entra lá e dá uma praticada. Agora, você pausa o vídeo e copia a tabelinha, porque isso aqui você tem que memorizar e tem que saber, tá bom? Pausou? Copiou? Então tá bom. Vamos lá. Seguindo aqui então, hein?
Olha lá, agora nós vamos aprender como é que faz para perguntar de quem é e para responder, não dizendo é dele ou é dela, mas falando de quem é realmente. Ah, nesse caso aqui é do Giorgio, ou é da Rachel, ou é do Huguinho, do Zezinho, da Aninha, tá bom? Então nós vamos aprender como é que faz isso. Presta atenção aqui, ó. Para perguntar, lembra que nós aprendemos um monte de question words, né? Mas a gente não tinha aprendido essa aqui não, ó. Whose, whose. Whose, gente, quer dizer de quem. Então aqui eu estou perguntando de quem é essa bicicleta. Mas eu tenho que falar aquilo que eu estou querendo saber quem é o dono logo depois do whose. Então é whose bike is this? Nós vamos ver outros exemplos aqui na aula, tá bom? Whose bike is this? Whose bike is that? Tá bom? Então é whose, quer dizer de quem. E daí, para responder, eu posso usar o nome da pessoa ou da coisa e transformar o nome da pessoa ou da coisa num adjetivo. É como se o nome virasse a qualidade da bike. Então, toda vez que eu coloco esse apóstrofo, ele significa que o que vem depois pertence àquela pessoa. Então, nesse caso, a bike é do Giorgio. Giorgio deve ser esse cara aqui, né? Então, ó, botei o apóstrofo S grudadinho no nome do Giorgio para dizer que a bike é dele. Tá ok? Você vai encontrar aí pela rua um monte de loja de coisas com esse apóstrofo S. E quando ele está sozinho, muitas vezes quer dizer a casa ou a loja do fulano, tá bom? Então, se é fulanos, quer dizer a loja do fulano, tá bom? Vamos para o próximo. Olha lá, estou perguntando whose de novo. Whose computer is it? Olha lá, it's Alice's computer, quer dizer que o computer é da Alice, tá bom? Então, apóstrofo S, grudadinho no nome, quer dizer que o que vem depois pertence àquela pessoa. O próximo. Olha lá, whose dog is this? Agora eu estou perguntando do cachorro. It's the children's dog. Coloquei o apóstrofo S e o dog depois. Ou, it's the boy's dog. Mas, gente, presta atenção aqui, ó. Aqui, ixi, apertei muito. Aqui, só coloquei um Szinho. Por que será que isso aconteceu? Vamos pensar um pouquinho. Olha lá. Essas duas palavras aqui são plurais, não são? Só que essa daqui é um plural terminado em S. Esse daqui é um plural terminado em N. Então, não é S. Então, eu ponho o S. Agora, se for um plural terminado em S, eu só ponho o apóstrofo. Tá bom? Mas daí você vai me falar, mas a Alice terminava em S, Rachel. É, mas aqui é plural? Aqui não é plural. Aqui é um nome próprio. Ok? Aqui não. Aqui é um substantivo plural. Tá bom? Então, essa que é a diferença. Por que que aqui eu não coloquei, quer dizer, por que que aqui eu coloquei o S e aqui eu não coloquei, tá? Vamos para a próxima. Whose house is this? It's my mom and dad's house. Oh, it's my parents' house. Lembra que parents são essas duas pessoas aqui, né? A mom e o dad. Parent não é parente, tá bom? Parent são os pais. E daí, nossa, mas tá de implicância comigo esse negócio aqui, hein? Vamos lá. E daí,
Vocês viram que eu coloquei no parents, que termina com S, eu coloquei só o apóstrofo. Até aí tudo bem, porque era o caso que a gente tinha visto aqui, não é? Mas e aqui no mom and dads? Eu coloquei só no último, não é? Coloquei só no último porque a casa pertence aos dois. É uma casa só que pertence aos dois. Então eu coloco o apóstrofo S só no último deles, da lista de pessoas que tem alguma coisa, tá? Vamos lá para o próximo. Agora, prestem atenção, olha lá. A gente estava falando de nome, que se o nome termina em S, a gente põe o apóstrofo S de qualquer jeito. E daí a gente fala zs. Então aqui eu falo Alice's, é como se fosse um Z e um is, tá bom? Mas olha lá, para classical names, então nomes clássicos ou nomes bíblicos, olha lá, tipo Jesus, que é Jesus, Moses, que é Moisés, mas o Jesus e o Moses, o clássico, tá bom? Se você tem um amigo que chama Jesus e um amigo que chama Moisés, para esse aí você vai colocar o apóstrofo S, tá ok? Para o Jesus, aquele que morreu na cruz, para o Moisés, aquele que dividiu o Mar Vermelho e passou com o povo de Israel lá no meio, para esse daí você só vai colocar o apóstrofo, tá bom? É uma exceçãozinha, uma regrinha aí à parte. E eu tinha falado que quando tem duas pessoas que são donas de uma coisa, eu ponho só lá no último, né? Então vamos ver esse aqui, ó. Whose dogs are these? They are Carol's and Courtney's dogs. Nossa, Rachel, agora você me deu um nó. Você me falou que só colocava em um. E agora você colocou em dois? Como assim? Pessoal, isso acontece porque tá vendo que tem a Carol e o cachorro da Carol. Tem a Courtney e o cachorro da Courtney. Quando eu escrevo desse jeito, eu entendo que um cachorro é dessa daqui e o outro cachorro é dessa daqui. Entenderam? Se eu falasse Carol and Courtney's dogs, eu ia entender que os dois cachorros eram das duas. Elas tinham os cachorros em comum, tipo, moravam na mesma casa e tinham os cachorros. Viram a diferença? Então, quando eu ponho só no final, quer dizer que aquilo que vem depois pertence às duas pessoas. Se eu ponho em cada nome um apóstrofo com S, quer dizer que cada um tem uma daquelas coisas que vem depois. Nesse caso aqui, os dogs, tá bom? Então vamos lá. Vamos pensar aqui nas regrinhas, ó. Para singular nouns, nouns são substantivos, tá bom? Substantivos no singular, sempre adiciona o apóstrofo S. Legal? Se for um singular noun, de qualquer jeito, ó, and, que é um nome mesmo, nome próprio, dog, friend, o que for, eu coloco o apóstrofo S. Agora, existem alguns substantivos singulares, mas que terminam em S. Mas eles são singulares, tipo assim, ó, class. Class termina com S, mas é singular ou é plural? É singular, né? Ou boss, boss é patrão. Princess. Tá vendo que tem alguns que terminam com S? Para esses casos, como ele é singular, eu vou colocar o apóstrofo S. Tá bom? E daí é o mesmo caso daquele da Alice. Então, quando eu termino com s, classes, tá bom? The classes teacher, ok? Então, ó, para esse caso também acrescenta apóstrofo S. Então, lembra que para singular sempre vou acrescentar, tá? Para plurais, para substantivos plurais que terminam em S, você lembra lá quando era boys, a gente só colocou
Então, only add the apostrophe. Então, você só vai acrescentar o apóstrofo sem o S, tá bom? Então, você vai colocar apenas, ó, o apóstrofo sozinho, tá bom? Então, ó, parents, terminado em S. Dogs, terminado em S. Friends é plural e é terminado em S. Então, eu acrescento apenas o apóstrofo. Agora, vocês viram também que nós temos substantivos plurais que não são terminados em S. Tipo, os substantivos plurais que são irregulares, do tipo people. People são pessoas. É plural, mas não termina em S, então acrescento o apóstrofo S. Men. Men são homens. Lembra que o singular de men é man. Tá vendo? Com A. Men é o plural. E daí ele não tem S no final, eu acrescento o apóstrofo S. Children é o plural de child. Esse H aqui ficou faltando um pedaço. Olha lá, é plural, mas não termina em S, eu coloco o apóstrofo S. O people é plural de person, tá bom, gente? Bacana? Então, ó, mesmo que se for plural, se não terminar em S, põe o apóstrofo com S. Nomes próprios. Olha lá. Nomes próprios que terminam com S, mesmo assim, eu posso colocar o apóstrofo S ou somente o apóstrofo. Olha lá, duas formas. Essa forma aqui está certa, essa forma está certa também. Tá bom? Eu, particularmente, uso essa daqui de cima. Tá bom? Mas daí você esteja livre para fazer as duas coisas. Agora, se for um nome clássico ou um nome religioso, tipo Sófocles, Hércules, ok? Nesses casos, Jesus, Moses, que a gente viu nos exemplos da apostila, a gente põe o apóstrofo e não põe o S, tá bom? Então, ó, são várias regras. Ok, agora nesse slide, vamos ver aquele exemplo que nós vimos ali da apostila, que estava igual, não é? Olha, quando eu tenho duas pessoas, a Stacy e o Steve, se eu coloco o apóstrofo S só no último, eu entendo que é um carro para os dois. Os dois têm o mesmo carro. Tá ok? Agora, se a gente coloca o apóstrofo S nas duas pessoas que possuem os carros, então nós temos que entender, ou a gente vai entender, uma coisa totalmente diferente. Ao invés dos dois terem o mesmo carro, como era o caso anterior, aqui cada um vai ter o seu carro, tá bom? Ó, o do Steve é esse azulzinho aqui, e da Stacy é esse vermelhinho. Então, gente, presta atenção que com um só no final quer dizer uma coisa, com dois quer dizer outra coisa diferente, tá? Nesse outro quadrinho, olha aqui, eu estou perguntando, whose umbrella is this? Estou perguntando de quem que é essa umbrella, de quem é esse guarda-chuva. E na resposta, o personagem B aqui falou, it's Mary's. Mas lembra que eu falei para vocês que eu tenho que colocar um substantivo depois? Porque ele é um adjetivo, mas cadê o substantivo? Eu omito isso aqui porque está subentendido que é a umbrella. Porque eu não estou falando de umbrella, gente. Então, it's Mary's significa a mesma coisa que it's Mary's umbrella. E aí, eu evito repetir a palavra umbrella. Tá bom? Então, isso aí, se vocês usarem, vai estar perfeitamente correto, tá? A última coisa que eu quero lembrar aqui com vocês é a respeito
da tecla do apóstrofo. Então, se você estiver digitando a sua resposta aí, estiver digitando possessivos, possessive case ou contrações e tal, não é para usar vírgula, não é para usar o acento agudo nem o acento grave. Olha a tecla aqui, gente, ó. No teclado brasileiro, a tecla do lado do 1, ela tem as aspas e o apóstrofo. Então, se você precisar fazer um possessive case, é com essa teclinha aqui que você vai fazer o apóstrofo S. Combinado? Então, see you around.